Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos finalizar então a última experiência que o livro trouxe para nós. A professora fez a experiência, mas você pode fazer na sua casa assim que você é, terminar de assistir a aula. Você pegue o material que for necessário, são copos descartáveis e terra e guardanapo, certo? Mas você não precisa fazer isso agora. Eu quero que você preste atenção na experiência para que você possa depois realizá-la sozinho, combinado? Vamos lá? Você vai abrir seu livro. Hoje nós vamos das páginas 95 até a página 98. É um pouquinho mais de slide, mas é prática e é experiência, certo? Então vamos lá? Vamos ver o que o livro de ciência trouxe para nós, reservando o assunto aí sobre solos. Características do solo. Gente, as principais características do solo são a textura, a consistência, a porosidade, a cor e a permeabilidade. Bom, o que é textura? Se ele tem pedrinhas, se ele é áspero ou se ele é liso, certo? Escorregadio. Consistência, se é duro, se é mole, certo? Se está batido ou se está soltinho. Porosidade, se a água infiltra nele muito rápido ou se fica por cima ali aquela lama, certo? Aquela água suja sem escorrer para dentro da terra. É, Permeabilidade também quer dizer sugar a água, certo? Porque a porosidade e permeabilidade andam juntos. Poros na terra, buracos, lugares onde tem ar, lugares onde a água escorre com mais facilidade, certo? Bom, a textura depende do tamanho das partículas, certo? As partículas maiores, mais grossas, chamam-se areia, as menores e mais finas chamam-se argila. Bom, então isso aqui vocês estão vendo a produção de vasos, certo? A argila formada por partículas muito pequenas, por isso que elas se juntam, certo? Elas grudam, tem uma aderência bem tranquila e é macia de pegar, como se fosse uma massinha que vocês têm aí de modelar. Veja, a areia. Quando pegamos uma porção de solo entre os dedos, podemos sentir a textura, se ela é áspera, quando possui muito areia, ou se ela é sedosa, macia, suave ao tato, quando o solo tem argila, certo? A consistência do solo pode ser percebida quando tentamos moldá-lo. Se você pega um pouco de terra, molha, amassa, 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 consegue fazer uma bolinha, quer dizer que ela tem um tato suave. As partículas se juntaram e ficou a parte toda lisa, certo? Se você não consegue fazer a bolinha, quer dizer que ela é áspera, a superfície da terra áspera. Os solos mais consistentes, como a argila, eles podem ser moldados e não esfarelam. Os solos menos consistentes, que têm muita areia, esfarela rapidamente porque não consegue se juntar. As partículas não se juntam. Modelando a argila, podemos construir muitos objetos, como copos, garrafas, potes, bandejas, enfeites, estátuas, panelas, telha e outros tipos de escultura, ok? E objetos em geral. A cor do solo pode variar bastante. O solo pode ser rico em matéria química, orgânica e costuma ser escuro, por causa do humus, certo? Outra característica é a permeabilidade. O que é permeabilidade? É a capacidade de escoar a água através do solo. E a permeabilidade depende do tamanho das partículas e da presença dos espaços vazios que tem na Terra. Quando as partículas são grandes e existe muitos espaços vazios entre elas, é, são pequenos e pouco espaço entre elas, a água fica retida, ok?
Então, olha, se tem muito espaço, a água passa com facilidade. Se tem pouco espaço, a água passa com dificuldade. Isso não é novidade. Se tem um buraquinho pequenininho, a água passa com dificuldade. Se tem um buraquinho maior, a água passa com mais facilidade. É assim em todo lugar. A retenção de água, quer dizer, o ficar da água, a água não infiltrar no solo, é importante para as plantações, pois assim a raiz das plantas, elas conseguem absorver a água, os sais minerais dissolvidos ali na água, certo? Que fica ali na terra, e a raiz pega essa água, pega essas substâncias, esses minerais, para o seu crescimento e desenvolvimento, que nós já trabalhamos aí em outros capítulos, certo? Então, olha, o experimento você vai precisar de terras de cor diferente, texturas diferentes. Então, areia, argila, ok? E você vai precisar também de terra de jardim, certo? Por exemplo, ó, areia, argila, uma terra de jardim ou uma terra normal, terra de construção, certo? E 4 copinhos e coadores de café ou guardanapo, também vai servir. Então, você vai fazer da forma que eu estou mostrando aqui. Veja, você vai colocar no copo 1 a areia, no copo 2 a argila, que é a terra molhada, já feito já uma bolinha. No copo 3 a terra de jardim, não, acho que essa aqui é terra de construção, terra normal. E no 4, terra de jardim. Ó, eu coloquei coador de café, mas pode ser papel toalha, tá? Coloquei a terra dentro dos potes, dentro do, do guardanapo, dentro do coador de café, certo? Descartável. E coloquei água, gente. Fui pondo água. Água, fui vendo que foi coando a água e a água vai ficando de cor diferente, certo? É como se nós estivéssemos tingindo a água com a terra, ok? Com a terra de jardim e com a argila e com a areia. Você vai ver que as cores da água não vão ser todas iguais. Vão ser cores diferentes de acordo com a textura e os componentes do solo, ok? Então, o primeiro copo ficou begezinho. Olha aí para você ver a cor do primeiro copo. Você vai precisar disso. Então, a cor do primeiro copo ficou bege, certo, crianças? Vocês precisam se lembrar disso, ok? Veja bem esta imagem. Você vai precisar para anotar. Então, bege. O segundo copo, olha lá, marrom claro, porque era argila, marrom claro. No terceiro copo ficou um marrom mais escuro, certo? Um marrom quase alaranjado, mais ou menos alaranjado, não é isso que está aqui? E no 3, olha, ficou escuro, né? Ficou um marrom, certo? Você vai precisar dessas 4 cores aí para anotar na página 98, certo? No primeiro exercício. Então, olha, o primeiro copo. O que é que ficou aí no primeiro copo? Bege, a cor bege. No segundo, ficou marrom claro, certo? No terceiro, ficou alaranjado, meio misturado com marrom, meio alaranjado. E no último copo, ficou marrom, certo? Um marrom mais escuro, mais fechado. Então, você use lápis de cor aqui e faça colorido. Escreva o nome da cor e faça uma bolinha, certo? Ordene as 4 amostras de acordo com a textura, do mais sedoso para o mais áspero. Bom, então o copo 2 é o mais sedoso. O copo 3, aí vai colocando em nível de aspereza.
Isso quer dizer que o copo 1, a areia, é o mais áspero de todos, onde não consegue fazer bolinha com ela e água, certo? A argila é o que melhor se gruda. O copo 3 também dá certo porque é terra, e as outras têm muitas partículas, muita areia e não se junta, não gruda formando objetos. Então é nesta ordem que você tem que colocar, certo? Copo 2, copo 3, copo 4 e copo 1. Depois você pode fazer a experiência também. Então, você coloque areia, depois argila e depois vocês coloquem areia é o mais áspero e argila é o mais sedoso. Areia o mais áspero aqui, está na extremidade, no último lugar, e argila é o primeiro e mais sedoso. Então, está em extremos, certo? Qual das 4 amostras pode ser moldada com mais facilidade? A argila, não é, pessoal? Quando eu coloco água na argila, eu consigo modelar e fazer objetos, fazer escultura. Então, ordene as amostras de acordo com a permeabilidade, do menos permeável, aquilo que entra menos água, ao que entra mais água. Então, a areia é o mais permeável. Entra água rapidinho, joga água na areia, ela some, por tem um buraquinho. E depois vem a argila, que é o menos permeável. Quando você molha a argila, fica barrento, escorregadio, fica liso, você consegue modelar. Por isso que fazem os potes. Se não fosse assim, não faria pote com argila. Então, é, do menos permeável é a areia. E o mais permeável é a argila, certo? Olha, escrevam também os copos, certo, crianças? Vocês viram, então, que o livro de ciências do segundo semestre traz muitas experiências, certo? Muitas experiências. E ainda falando de experiências de solo, tem uma conclusão feita na página 99 que nós vamos para a próxima aula, que é sexta-feira. Aí finalizamos de vez, então, as experiências, os experimentos foram todos trabalhados e você tem também oportunidade de observar o vídeo, pausar e fazer também, certo? Um grande beijo para vocês, meus amores.